Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Minha gratidão ao meu irmão no episcopado, Dom Manuel, pastor desta igreja local, a quem agradeço por este momento de colegialidade, de comunhão, de poder celebrar com vocês a Santa Missa na quarta noite, em louvor a Nossa Senhora do Amparo. Antigamente eu falava da piedade, insistia, e a padroeira que aqui é venerada com o título de Nossa Senhora do Amparo, Mãe de Deus e Nossa Mãe, traz para nós todo o significado do que este nome significa na vida pessoal, na missão de cada um. Precisamos do amparo da Mãe, desse aconchego, ela que nos protege, nos ampara e nos acolhe. Ao Padre Wendel, pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo, a nossa gratidão por este momento de comunicação também, para até mesmo a recordação deste dia, nos trazendo esta atenção para esse convite de uma igreja que convida a outra, mas sendo este mesmo corpo de Cristo. Nossa gratidão pela acolhida, pela amizade também. Na sua pessoa, saúdo os demais irmãos no sacerdócio aqui presentes. Aos irmãos que rezam conosco neste dia, em que celebramos o martírio de Santo Estevão. No mesmo novenário, na oitava deste tempo do Natal, nós queremos, com toda a igreja, em comunhão com o Papa Francisco, pensar na nossa fé, que é dom de Deus. E como o Papa Francisco nos recorda, é dom, mas é também resposta para estarmos cada vez mais a serviço do reino de justiça e de paz, de amor e de verdade. O primeiro mártir da igreja, por causa da fé em Jesus Cristo, o Senhor da história, aquele que esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição humana, exceto no pecado, para salvar a humanidade. Este belo hino que o apóstolo Paulo recolheu nas comunidades e fez questão de recordar a comunidade de Filipos, para que a comunidade pudesse compreender esses dois movimentos da encarnação de Jesus, mostrando o seu esvaziamento como um servo de Deus, a humilhação do que é esse significado na vida de todo cristão. E também na sua ressurreição, a exaltação. Por isso o texto nos diz que Deus lhe deu o nome de Senhor. E todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Santo Estevão certamente cantou várias vezes com os irmãos na fé este hino, que era comum às comunidades primitivas. E por isso mesmo, dando razão da sua alegria e da sua esperança em Jesus Cristo, não teve medo, não teve vergonha, nem se escondeu do amor, como os nossos pais no jardim do Éden, por causa da desobediência, da arrogância, da prepotência, não mais querendo ser
imagem e semelhança de Deus, mas deuses se afastaram do amor, tiveram medo do amor, se esconderam do amor e ainda colocaram a culpabilidade no próprio Criador. E nenhum assumiu a sua culpabilidade, um colocando a culpabilidade no outro. Quem errou, quem pecou, quem mentiu, quem fez o outro perder a graça de Deus. Diante disso, nós também, muitas vezes, no nosso caminho missionário, tentados que somos pela mentira, por aquele que tem na sua vida a essência da mentira, o diabo, nós podemos também ter medo de Deus, nos esconder de Deus e colocar a culpa dos nossos pecados no próprio Criador, que é amor. Quando nós assim nos sentimos, achamos-nos despidos da graça de Deus. Por isso podemos nos tornar inimigos de Deus, que é amor. Ele que se aproxima e pergunta a cada um de nós onde estamos, nós também podemos associar a outra pergunta que o livro do Gênesis nos apresenta: onde está o seu irmão? As duas perguntas são essenciais para a nossa compreensão da imagem e pessoa de Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Estevão experimentou estas tentações, mas como homem cheio do Espírito de Deus, revestido do amor de Deus, soube, assim como os outros irmãos diáconos, da razão, da alegria e da esperança, e caminhar nesta colegialidade, na comunhão de uma igreja que vê, que tem o olhar de Deus para com todos, sobretudo para com os empobrecidos e marginalizados. O martírio de Santo Estevão, como o primeiro a dar a sua vida por causa do nome de Cristo, ele cheio, como diz o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, cheio da graça e poder vindos de Deus, realizava prodígios, grandes sinais também eram feitos no meio do povo, sobretudo no acolhimento, na assistência, na inclusão dos irmãos e irmãs necessitados, especialmente os órfãos e as viúvas. É verdade que o texto sagrado vai nos apresentar que alguns membros da chamada sinagoga, também crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com outros que vinham das diversas regiões da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. E aqui nós podemos ver esta incompreensão de um conflito interno e externo no seio da comunidade cristã. Mas eles não conseguiram resistir aos dons do Espírito Santo dados aos diáconos, sobretudo o dom da sabedoria. E por isso mesmo, o Espírito de Deus falava através do diácono Estevão. Suas palavras encantavam, mas o seu testemunho incomodou muito mais
aos poderosos religiosos e políticos da época. Eles ficaram enfurecidos. O que nós podemos dizer hoje também daqueles que, não querendo aceitar a Igreja do Concílio Vaticano II, através de fake news, de falsas mensagens e querendo uma igreja paralela, também avançam contra a Igreja de Jesus, com sinais semelhantes, pela calúnia, difamação ou de criação de confusão no seio da comunidade da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na pessoa do Papa Francisco, que tem a missão de nos confirmar na fé, que tem a sucessão petrina e recebe na força do Espírito Santo este encargo da própria Igreja para nos orientar no caminho, na estrada de Jesus, a verdade e a vida. Desta mesma forma, assim como Estevão, que soube ver o testemunho de Jesus, que perdoou, que acolheu, que pediu também que na pessoa do discípulo amado a sua mãe fosse acolhida, e a ela também que o discípulo amado fosse acolhido, sentimos-nos assim, todos nós, como igreja, acolhidos pela Mãe de Deus, que aqui tem o título do amparo. Ela nos ampara, intercede por nós, pela comunhão, pela unidade, pela fraternidade, a colegialidade, ou como o Papa Francisco, que através do sínodo vai nos orientar nesse caminho da sinodalidade, que quer dizer caminhar juntos. A pluralidade é importante, ela é necessária, a diversidade igualmente, mas o que nós não podemos é nos associar àquele que divide, para nos colocar como inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, indo contra aquele que tem a missão de nos confirmar na fé. Por isso o texto sagrado também nos diz, nesse segundo momento, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus. Professamos também tudo isto na nossa caminhada e falamos que Deus elevou o seu Filho e o colocou à sua direita. Faz parte da nossa profissão de fé, que também no século IV não foi fácil para muitos, daqueles que diziam que Jesus era só humano, ou dos outros que diziam que era só divino. E em 325, em Nicéia, e depois em 381, em Constantinopla, que a Igreja Apostólica, portanto, através dos sucessores dos apóstolos, definiram o que nós hoje acreditamos sobre a pessoa e missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso para reavivarmos o que nós já temos como doutrina pronta para nós, mas para aqueles irmãos, por falta da sabedoria, desse dom que vem do Espírito de Deus, e de todos os outros dons, pensavam mais nos interesses pessoais, ou nas suas teologias, ou nos modelos de igreja. Talvez deixaram também de amar, e por isso não foram capazes de acolher o amor, mas se esconderam da luz e do amor do Criador. Sentiram-se despidos, sem a graça, sem esta proteção, sem o amparo e intercessão
daquela que é a nossa advogada, para que possamos reconhecer e pedir a ela como nossa protetora, como este amparo que tanto necessitamos, para rezarmos com os apóstolos santos e cantarmos com os anjos, pedindo a sua intercessão, proteção e amparo para nós. Maria, mostra-nos Jesus e guia-nos a Ele, ensina-nos a conhecê-lo e amá-lo. Avançar nesta direção de uma igreja sinodal, de uma igreja em saída, para que a comunhão, a participação e a missão sejam não somente palavras anunciadas por nós, mas palavras que nos ajudem a rezar, a escutar a palavra de Deus e nos convertermos cada vez mais rumo ao reino definitivo. A palavra conversão, como sabemos, significa mudança de mentalidade, transformação do coração, para termos o olhar misericordioso de um Deus que é amor e que toma a iniciativa sempre de vir ao nosso encontro, mesmo diante das divisões, da falta de solidariedade, de acolhida, de fraternidade com aqueles que estão à beira do caminho, por causa da nossa indiferença, não são vistos por nós. Ver nesse tempo do Natal o menino Jesus no presépio significa não somente no presépio das nossas igrejas, dos nossos lares, mas também do templo do nosso coração e das ruas das nossas cidades. Que o menino Jesus possa clarear o nosso caminho, Ele que é luz do mundo, para cantarmos assim como cantou o diácono Estevão, assim como rezou Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje talvez para nós não tenha assim tanta reação, indignação a esta realidade, mas por causa do nome de Jesus, ser torturado, julgado injustamente e perder a vida para ganhar a vida. Por isso é que o salmista nos dá esta direção para estarmos bem próximos de Jesus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Isto tudo no sentido porque soube perdoar, acolher e rezar pelo inimigo. Difícil para nós, por isso que soube rezar nesta mesma dimensão que Jesus rezou na cruz. Vosso amor me faz saltar de alegria, mesmo diante da dor, por causa de Jesus, e para dizer também que sejam perdoados todos aqueles que estão injustamente tirando a sua vida. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Pede por si, mas pede também por aqueles que estão tirando a sua vida, talvez pela falta de compreensão da própria palavra de Deus.
ou quem sabe até mesmo em nome de Deus. Hoje, estes sinais não são diferentes. Há muitas pessoas que matam em nome de Deus. Há muitas pessoas que matam por causa da religião, da política, da riqueza e de tantos outros prazeres que nos fazem cegos e longe do amor. E por isso somos levados a nos esconder da luz e do amor do Criador. Jesus também nos diz, segundo o Evangelho de Mateus, cuidado com os homens, com o ser humano. Mesmo por causa do nome de Deus, poderão nos entregar aos tribunais, nos açoitar nas sinagogas e nos levar diante dos governadores e reis por causa do nome do Senhor. Podemos até nos questionar ainda, neste tempo do Natal, na terra de Jesus, que nasceu fora de casa, que teve pai adotivo e que teve que fugir para outro país para não ser assassinado. Podemos pensar na guerra de Israel e dos palestinos. Mais de 10.000 crianças nesses últimos meses foram assassinados. Sem falarmos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e que crianças e adolescentes também foram exilados, tirados dos pais para um outro país. Realidades presentes também na nossa vida, no nosso mundo, que o Papa Francisco já havia alertado em 2017, que há uma terceira guerra mundial, em pedaços, em todos os continentes, em todos os países, em todas as cidades, pela motivação do ódio, da vingança, do rancor, do armamento, da indiferença. Podemos ainda nos perguntar o que queremos com a nossa fé, e em qual Deus nós acreditamos. O mundo inteiro, que o Senhor nos dê, pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, toda a graça necessária para pedirmos e darmos perdão, para amarmos e sermos também amados. O ser humano, a humanidade precisa e é chamada não somente a amar, mas a se abrir ao amor. Quem não se abre ao amor, que tem medo de ser amado ou amada, vai ser incapaz de perdoar, de acolher e de amparar. Por isso que pedimos ao Deus vivo e verdadeiro, que nos dê a graça da perseverança nas perseguições, nas calúnias, nas difamações, e que não fiquemos preocupados com o que falar ou o que dizer, porque o Espírito de Deus está em nós. Deus não somente nos criou à sua imagem e semelhança, mas também quis morar em nós. O seu Espírito habita em nós. Somos também morada de Deus. Ele caminha conosco, está ao nosso lado, no nosso meio, e somos herdeiros em Jesus Cristo do seu reino. E é assim que falamos
e respondemos em tantos outros momentos, orantes da nossa fé, da nossa vida, nós também falamos por 3 ou 4 vezes nas nossas celebrações litúrgicas e respondemos com fé o que o sacerdote diz e nos saúda. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. É nesta certeza que o Senhor está no nosso meio que queremos repetir esta bela oração do Papa Bento XVI, que disse, que eu falei aqui anteriormente, pedindo a Nossa Senhora, aqui venerado com o título do amparo: Maria, mostra-nos Jesus e guia-nos a Ele, ensina-nos a conhecê-lo e amá-lo, para conhecer, amar e acolher a todos, especialmente aqueles que os diáconos, os primeiros diáconos, dentre eles Estevão, receberam da comunidade dos apóstolos a missão de não deixá-los excluídos e marginalizados. E que a Sagrada Escritura nos fala: o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.